Sr. Vice-Presidente da classe de Ciências, Sr. Secretário-Geral, prezados confrades, minhas senhoras e meus senhores, saúdo também familiares do professor Bensaúde, na pessoa do seu sobrinho neto, Sr. Romano. É com um misto de emoção, de prazer e de honra que evoco perante esta plateia de eminentes académicos a figura de Alfredo Bensaúde. A razão é simples. Desde recém-universitário fui educado e ensinado por uma pléiade de mestres que encontrei na universidade, no meu caso, no Instituto Superior Técnico, no respeito, na veneração e no estudo deste mestre de mestres. Nesta escola paira a figura tutelar de Bensaúde, mas concretamente no curso de Engenharia de Minas há um culto respeitoso por este homem. Mais concretamente, quando se estuda, vive e ensina no Laboratório de Mineralogia e Petrologia que os meus sucessores, que eu saúdo, estão aqui alguns, acharam por bem juntar-lhe o meu nome, e no Museu de Bensaúde vive-se dia a dia com a presença de Bensaúde. É o seu retrato a óleo, são os seus manuscritos, são os aparelhos que usou, inclusivamente o seu microscópio polarizante. É o museu cujo embrião se lhe deve, criado ainda nas instalações do Conde Barão. Tive o privilégio de ser o terceiro na escala dos professores de Mineralogia e Petrologia do Instituto Superior Técnico, depois de Alfredo Bensaúde e de Amílcar Mário de Jesus. Vivi meio século neste ambiente. Privei ocasionalmente com Matilde Bensaúde, investigadora notável que guardava boa memória de seu pai. Compreende-se que, membro desta academia e chamado a evocar alguém a quem me ligassem afinidades intelectuais, tenha escolhido Alfredo Bensaúde. Bensaúde foi eleito académico correspondente desta academia em 1893, sócio efetivo em 1911 e académico emérito em 1929. A cronologia sucinta de Alfredo Bensaúde tem as seguintes referências. A família Bensaúde estabeleceu-se na ilha de São Miguel Açores, vinda de Marrocos, em 1819. À segunda geração, nascida em São Miguel, pertencem 3 expoentes da cultura e da ciência. Alfredo, o mais velho, eminente mineralogista, fundador e professor do Instituto Superior Técnico em 1911. Melómano, foi exímio construtor de violinos na sua oficina privada. Joaquim, o eminente historiador dos descobrimentos portugueses. E Raul, médico notável, que exerceu clínica em Paris, onde se radicou. Alfredo Bensaúde, ou Ben Saúde, como assinou os seus primeiros trabalhos científicos, nasceu em 13 de março de 1856, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Cidade onde faleceu, em 1 de janeiro de 41. O nome de Bensaúde provém de Aciboni, nome de uma família sefardita que viveu em Espanha, de onde foi expulsa em 1492, fixando-se em Marrocos.
Em 1818 ou 1819, a família Aciboni adotou o apelido Bensaúde, fixando-se nos Açores. José Bensaúde, pai de Alfredo, representa a primeira geração nascida nos Açores. José Bensaúde foi um homem de grande curiosidade científica que transmitiu aos seus filhos, todas pessoas de grande valia profissional e intelectual. Nos círculos das relações de José Bensaúde era muito estimado e ouvido Antero de Quental. A mãe de Alfredo Bensaúde, Raquel Ben-Sliman, tinha um nível cultural acima da média para as mulheres portuguesas do seu tempo. José Bensaúde refletiu muito sobre a educação a dar aos seus 4 filhos, Alfredo, Joaquim, Esther e Raul. Aconselhou-se inclusivamente com Antero de Quental, que numa carta de 1871, dirigida a José Bensaúde, dizia, e cito: "Por ora, o que lhe posso dizer é que há entre a educação, como os alemães a compreendem e a praticam, e a que se tem em outros colégios, mesmo franceses, ingleses ou americanos, tão grande diferença que não se deve hesitar na escolha. Os métodos têm outra profundidade e é por excelência a Alemanha o país da pedagogia." Fim de citação. No livro que dedicou ao seu pai, José Bensaúde, Alfredo enfatiza a ação formativa, pedagógica e pragmática, salientando o valor do saber fazer para além do saber. Recorda, e cito: "As suas aulas, sobretudo de geometria, marcaram-me fortemente na minha infância. Com elas senti pela primeira vez a emoção estética provocada por um conjunto bem ordenado de deduções, conduzindo a um resultado irrefutável." Fim de citação. Recorda estas aulas ao referir como encontrou a sua vocação no curso de Hannover e diz explicitamente, e cito: "As primeiras lições eram dedicadas à geometria dos cristais e foram elas que acordaram em mim o interesse que sentira em criança pelas lições de geometria de meu pai. O prazer que experimentei ao compreender a dedução lógica das formas cristalinas, de princípios geométricos muito simples, acordaram em mim não só o interesse, mas também a vontade de estudar os minerais sob os seus vários aspectos, as rochas por eles constituídas, os organismos fósseis contidos em algumas delas, o conjunto, em suma, das ciências geológicas." Fim de citação. Alfredo Bensaúde, como já referi, nasceu em 13 de março de 1856 em Ponta Delgada e iniciou os estudos numa escola hebraica na Alemanha. Frequentou o curso preparatório da Escola Técnica Superior de Hannover e já aí aprendeu a construir violinos. Estávamos em 1874. Frequentou a Escola de Minas de Clausthal-Zellerfeld, na Saxónia, obtendo o grau de Engenheiro de Minas em 1878. Inicia imediatamente a preparação do seu doutoramento na Universidade de Göttingen, onde obtém o grau de doutor em Filosofia na especialidade de Mineralogia em 1881. Iniciou a sua atividade profissional na indústria mineira em Espanha, mas em 24 de outubro de 1881 ingressou no Serviço de Minas do Ministério de Obras Públicas, Comércio, Indústria e Agricultura. Aqui colabora com Paulo Chofá, Sousa Brandão, Pereira de Sousa, Venceslau de Lima, Berkeley Cota, entre outros. Até 1895 trabalhou como mineralogista e petrógrafo na Comissão dos Trabalhos Geológicos do Reino, aqui neste edifício, no último andar. E a partir de 1892, na direção dos Trabalhos Geológicos do Reino e Estudos Arqueológicos e Pré-históricos do Reino, entidades
chefiadas primeiro por Carlos Ribeiro e depois por Néri Delgado, nomes cimeiros das ciências da terra no nosso país. A criação destes departamentos oficiais, ligados ao conhecimento geológico mineiro do país, muito deve a esta academia, que lhe dedicou grande interesse e lhe facultou instalações no último piso do edifício que a academia ocupa desde 1833. Em 1884, ganha o concurso para lente de Mineralogia e Geologia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Data de 1892 o documento intitulado Projeto de Reforma do Ensino Tecnológico para o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Trata-se de um documento que teve grande repercussão no meio académico e político da época e que leva a ser ouvido e pretendido para o relançamento do ensino superior tecnológico. Com efeito, em 1906, João Franco convida-o para chefiar a Direção-Geral de Instrução Pública, que não aceita. Todavia, em 1910, é nomeado diretor do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Entretanto, como bom melómano, publica em 1905 a obra Uma Concepção Evolucionista da Música e continua na sua oficina privada a dedicar-se à construção de violinos. A sua casa é ponto de reunião de homens de cultura da época. Proclamada a República, Brito Camacho, em 1911, convida Alfredo Bensaúde para estruturar e organizar uma nova escola de engenharia, o Instituto Superior Técnico. A criação de uma escola superior de engenharia impunha-se devido à carência premente de técnicos de elevado nível que se fazia sentir na sociedade portuguesa. Da colaboração de dois homens superiores, o ministro Brito Camacho e o organizador e primeiro diretor do Instituto, professor Alfredo Bensaúde, resultou o Instituto Superior Técnico, que veio satisfazer aquela carência. No entanto, concebida em moldes estranhos à sociedade em que se vinha inserir, teve desde logo vida muito atribulada. Seja-me permitido citar uma apreciação de Brito Camacho, feita já em 1916, sobre Bensaúde. E cito: é manifesto que eu não poderia, como Ministro do Fomento, deixar de atender à situação da indústria propriamente dita. Tanto mais que naquele Ministério, ainda no tempo da monarquia, me precedera um estadista, bem digno deste nome, um homem superior, de superior talento, que vincara a sua passagem, aliás pouco duradoura, pelas regiões do governo, por maneira indelével, Emílio Navarro. Precisava de empreender uma larga reforma do ensino técnico, industrial e comercial, de encontrar os meus homens e tratei de os procurar. Não me foi difícil encontrar Alfredo Bensaúde, que prontamente acedeu ao meu convite para ser o diretor do Instituto Industrial e logo se pôs a trabalhar na reforma desse velho e pouco autorizado estabelecimento de ensino. Nunca falara ao Dr. Bensaúde. Sabia que era um homem de ciência, um professor ilustre e um trabalhador de raras faculdades. Fim de citação. Mas prossegue Brito Camacho. A criação do Instituto Superior Técnico, pois bem pode chamar-se assim a reforma do velho Instituto, é uma das melhores obras da República. E essa obra deve-se ao homem superior que desde há quase 6 anos o dirige, em nada mais pensando do que no seu Instituto, querendo-lhe como se ele fosse um raro e ignorado Stradivarius. Fim de citação. Fundamentalmente, Bensaúde adotou o que vira de bom em países mais avançados, quer na pedagogia, quer na indústria. Instituiu algumas normas hoje comuns, mas que produziram escândalo na altura. Foi o caso da liberdade de frequência às aulas teóricas. Quem diria?
Foi preocupação de Bensaúde que o aluno desenvolvesse adequadamente a vontade e a persistência no trabalho e que exercitasse bem as faculdades de assimilação de conhecimentos. Criou condições materiais para isso, desenvolvendo largos tempos dedicados a trabalhos práticos e oficinais, que ainda vigoravam quando, no início da década 50, no século passado, ingressámos no Instituto Superior Técnico. Deixou-nos as suas ideias num magistral trabalho de 181 páginas, editado em 1982, sob o título Notas Histórico-Pedagógicas sobre o Instituto Superior Técnico. Foram reeditadas recentemente, pois mantêm a atualidade. São um documento essencial da pedagogia portuguesa. Duas citações deste trabalho. Cito: no parasitismo moderno, substituiu-se ao diploma de nobreza a carta de curso e à vontade do rei a do influente político, sem consciência, que desbarata os recursos da nação, criando lugares na administração pública para os apaniguados. Fim de citação. Mantém-se atual, creio eu. E uma outra, sobre os alunos, e esta é muito curiosa. Eila, o nosso aluno normal possui uma rapidez de compreensão igual e às vezes talvez superior à dos rapazes que frequentam as escolas da Europa Central. É esta a maior das suas qualidades inatas, as quais deveriam ser desenvolvidas. É esta a maior das suas qualidades inatas, as que deveriam ser desenvolvidas pela educação, faltam-lhe muitas vezes. Eu repito, é esta a rapidez de compreensão, a maior das suas qualidades inatas, as que deveriam ser desenvolvidas pela educação, faltam-lhe muitas vezes. E continua. O seu poder de assimilação é quase sempre muito inferior ao dos estudantes cuja educação foi cuidada desde a infância. Pode dizer-se até que, entre os nossos estudantes, a faculdade de assimilação costuma ser inversamente proporcional à faculdade de compreensão. Quanto mais facilmente compreendem, mais facilmente esquecem. É que compreender e fixar o que se compreende são coisas diferentes. Fim de citação. Além de pedagogo e gestor educacional, Alfredo Bensaúde deixou-nos um importante repositório de trabalhos científicos. Direi apenas, e muito simplesmente, que a sua bibliografia se reparte, e como sempre, quando se quer não se encontram as coisas, por 40 e tal trabalhos, 6 ou 7 em alemão, 6 ou 7 em francês e os outros em português. A bibliografia científica de Bensaúde caracteriza-se por elevado rigor e profundidade. No último ano da sua estadia na Alemanha, foi premiado com a Medalha de Ouro da Universidade de Göttingen pelo seu estudo Über den Perovskit. Este trabalho foi posteriormente editado em 1882 pelo Ministério Público da Prússia. Nos cerca de 25 anos que vão de 1881 a 1905, os seus trabalhos científicos são fundamentalmente sobre mineralogia e óptica cristalina, salientando-se o estudo das anomalias ópticas dos cristais cúbicos. Em 1884, ascende por concurso a professor de Mineralogia e Geologia do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, apresentando a tese da incongruência entre a observação e a teoria em alguns cristais cúbicos. No seu trabalho, Alguns tópicos de uma teoria das anomalias ópticas dos cristais, em 1895, sintetizou as suas ideias sobre a ocorrência de anomalias ópticas dos cristais, em oposição
a mineralogistas de renome. Uma conclusão lapidar deste estudo é a de que, e cito, os cristais são suscetíveis de sofrer alterações nas suas propriedades físicas devidas a influências externas do meio em que se formam. Para além dos estudos de microscopia óptica, dos cristais transparentes à luz em lâmina delgada, foi pioneiro no nosso país no estudo da microscopia em minerais opacos, usando não a luz transmitida pelos cristais transparentes, mas a luz refletida pelos cristais opacos polidos. Deste modo, estuda o meteorito encontrado em Ponte de Lima. Dedicou-se ainda, Alfredo Bensaúde, a estudos de arqueologia no âmbito da Comissão de Estudos Geológicos. Para encurtar, realizou o estudo importante sobre o sismo de 1909 de Benavente, publicando uma memória com Paulo Chofá. Em 1922, por morte de seu pai, regressa à Ponta Delgada, onde assume a administração das empresas por ele fundadas. Mesmo nos Açores, procede aos estudos mineralógicos, publicando 2 notas científicas sobre a açorite, variedade de zircão e rochas silicatadas por águas minerais, onde colaborou com Charles Lepierre. Se nos detivermos nas relações de Alfredo Bensaúde com esta Academia das Ciências, verificamos que ele foi eleito sócio-correspondente em julho de 83 por proposta de Neri Delgado. A proposta para o ingresso de Bensaúde na Academia Real das Ciências é datada de 8 de junho de 1893 e subscrita por Tomás de Carvalho, José Vicente Barbosa de Bocage e Joaquim Neri Delgado. É um documento manuscrito de 7 páginas em que é relator Neri Delgado e que faz uma análise profunda do currículo vitae de Neri Delgado. E termina com estas palavras: a secção de Ciências Histórico-Naturais, apreciando no seu devido valor todos estes trabalhos, é de parecer que o professor Alfredo Bensaúde, iniciador dos estudos cristalográficos e petrográficos em Portugal, segundo processos modernos da ciência, seja proclamado sócio correspondente da Academia. Em 6 de abril de 1911 é apresentado um parecer subscritos pelos professores José Silva Amaro, Virgílio Machado, Aquiles Machado, António Pereira Coutinho e Alberto Girard, como relator, em que afirma, cito, pelo falecimento de 2 dos nossos ilustres consócios, o Dr. José Vicente Barbosa de Bocage e General Neri Delgado, a nossa secção de Ciências Histórico-Naturais e seus agregados, considerando a orientação especial dos seus membros, que compõem atualmente esta secção, considerando o alto valor dos trabalhos do professor Alfredo Bensaúde, como mineralogista e cristalógrafo, antigo sócio correspondente, tenho a honra de submeter à vossa aprovação, nos termos do regulamento, estes nossos 2 consócios para preencher as vagas existentes. A outra vaga foi preenchida por professor Cicinato da Costa, para preencher a vaga de Barbosa de Bocage. Sabemos que Bensaúde regressa aos Açores e é efeito sócio-emérito da Academia em março de 1929. Em carta dirigida ao Presidente da Academia, o professor, na altura, o professor José Pedro da Cunha, diz Bensaúde, cito, acabo de receber a carta de Vossa Excelência informando que a Academia pensa transferir-me para a categoria de sócio-emérito, por não residir habitualmente em Lisboa, mas que amavelmente o não deseja fazer sem ouvir-me. Tem-me assaltado por várias vezes o escrúpulo de ocupar um lugar que mais legitimamente deveria pertencer a uma pessoa residente em Lisboa, mas não sabia como normalizar essa situação. A primeira classe, nomeando-me sócio-emérito, entre parênteses, isto é, reformado, resolveu o caso da maneira mais agradável para mim. Fim de citação. Acresce na atividade de Bensaúde o seu grande interesse pela divulgação científica. Esteve sempre ligado a sociedades relacionadas com movimentos sociais, culturais e políticos, para além da sua ligação a sociedades científicas em cujas revistas publicou regularmente. Para além de pedagogo, homem de ciência
e homem dinâmico na implementação das suas ideias, Bensaúde foi um homem de cultura. Eram famosos os salões literários da sua casa na Rua de São Caetano, onde peroravam Jaime Batalha Reis, Agostinho de Campos, Rei Colasso, Viana da Mota, entre muitos outros. Incentivado pelo compositor Alexandre Rei Colasso, escreveu um interessante ensaio sobre música intitulado Uma Concepção Evolucionista da Música, as canções de Schubert, em que procurou responder à preocupação dos antropólogos: por que canta o homem? Todavia, divertia-se a realizar trabalhos manuais, restaurando quadros e rabecas, e construía violinos. Sabia escolher as madeiras, as colas, as sabladuras, os vernizes, estabelecer as curvaturas das superfícies com a indispensável elegância de linhas. Em suma, transformar uma simples caixa de madeira no príncipe dos instrumentos de música, o violino. O interesse e desvelo pela música e pela construção de violinos iniciou-se ainda na Alemanha, quando teve lições de acústica na Escola Superior Técnica de Hannover, tendo no ano letivo de 1874-75 interrompido os estudos para se dedicar à arte de construção de violinos na oficina de construtor de violinos do dinamarquês Jacob Eritzoe. Alfredo Bensaúde construiu 7 violinos cobertos de um verniz de sua composição. Um destes violinos foi oferecido pelos familiares ao Instituto Superior Técnico, que o guarda religiosamente. As emoções que sentia ao construir os seus violinos estão bem expressas nestas suas palavras escritas em 1928. E cito: imagine-se de que és suscetível o entusiasmo do feliz mortal, capaz de confeccionar uma por uma as 30 e tantas peças de que se compõe o violino, para com elas construir um instrumento de som agradável e de boa aparência. Sente-se positivamente todo o amor e toda a indulgência de um pai pelo instrumento a que se deu existência. Fim de citação. Durante largas décadas, Alfredo Bensaúde dedicou os seus tempos livres à construção e coleção de violinos. Deu um nome a todos os violinos que construiu. O último, datado de 1927, chamou-lhe Canto do Cisne. Acabo de evocar, com o descolorido das minhas pobres palavras, um homem verdadeiramente superior, que viveu animado de nobres ideais, misto de cientista, pedagogo, melómano e pragmático da vida, por onde viajou e construiu, qual cavaleiro andante. Deixou-nos um trilho luminoso rasgado nas confusões dos interesses mais variados, ficando todavia indeléveis as pegadas do seu percurso, bem como o pórtico e a nave do templo de ensino dos homens que generosamente ergueu. Muito obrigado.